E aí, Dani? Salve! Ô, Dani, sua casa já mudou para poder ser o cafezinho do Morrão ou ainda não? O cafezinho do Morrão não, tá ficando pronto, irmão. Só falta levar meu colchãozinho, as paradas e aí tá pronto. Porra, esquece, hein? Aí sim, mano. Caralho, vai ser top. Acho que mês que vem já tô morando lá. Porra! Mano, na moral, vocês moram em outro país, aí, outra condição. É mesmo. Sério, velho. Eu fico de cara, mano, os casos, mano. Você falando que sua porta tá destrancada e você lá no Copa Sul, assim, nem aí. E é isso, né? Não, deixa aberto aqui, irmão. Não, tudo fica aberto. Até o carro fica aberto na rua, velho. Inacreditável, mano. Inacreditável. Isso porque você é de BH. Tu imagina no fim do mundo. Aqui. Imagina o Romero no Rio de Janeiro, mano. Moto e tarará, bala pra cima. Tá maluco, filho. Credo. Não, é bizarro, mano. Assim, claro que pode acontecer alguma coisa, né? Mas é muito difícil. Teve um dia que tava chovendo, eu fui de moto pra box, tava chovendão. E aí fui de moto e tal, daí começou a chover, tive que deixar a moto lá na box, né? Daí deixei na box, voltei de Uber e ficou chovendo tipo uns 2 dias, assim, mano. Aí quando parou de chover, eu fui pra box buscar a moto, falei, mano, cadê a chave, velho? E, puta, não achei a chave, fui ver, deixei na ignição a chave. Ficou lá a moto 2 dias na frente da box com a chave na ignição. E depois voltei e peguei ela, tava tudo certo. Que isso? Olha, você tá doido, velho. Não é possível isso, mano. Quando você viaja, você não tem medo de morrer, não? Não, mas eu fico de cara, mano. Eu fico de cara, assim, tipo, como é que a galera vive em outros lugares? Porque acostuma muito, né? É, mano, é porque costuma mesmo, real, pô. Não, eu fui pra São Paulo a última vez, mano, e aí peguei um Uber e tal, a gente passando pela rua, o cara falou, meu, fecha o vidro um pouco, eu vou tirar meu celular daqui, porque nessa rua os caras quebram o vidro da frente pra pegar o celular. Eu falei, meu, como é que vive assim, tá ligado? Tipo, não tem como, velho. Não, é inacreditável, né, velho? É muito foda isso. Que isso. Eu lembro da Jess contando, mano. Tipo assim, ela chegando em casa assim, caralho, velho, não tem jantar, velho. O que eu vou comer? Aí dá o vizinho, não, eu fiz um frango com arroz a mais, você não quer não, assim. As coisas acontecem, né? Muito louco, mano. Isso rola mesmo, velho. Que isso, muito doido. É um outro estilo de vida, né, cara? Uma outra vibe mesmo. Todo mundo tem que experimentar um bocado disso, né, mano? Pra Ah, poder demais, velho. dar uma respirada. É demais, e assim, é bem isso que você falou, por exemplo, tem gente que não conhece uma realidade assim, né? Ou vive num lugar e não consegue imaginar uma realidade que é diferente daquela, né? Seja, enfim, outro lugar dentro do país, seja fora do país, a galera não consegue imaginar que tem uma vida que pode ser 100% Não consegue. diferente, né? Claro que você pode gostar ou não gostar, mas pode ter um tipo de vida 100% diferente daquilo que a gente vive, né? Então é bizarro isso, mano. Não, isso é muito louco. Ó, vou aceitando a galera aqui. Hoje é dia de sorteio. Vou, então, antes da gente começar a compartilhar minha tela, fazer um sorteio aqui, Vral. Vamos dar. É. Vamos que vamos, rapaziada. Espero que dê certo o sorteio, porque, né? Rapidão, antes do sorteio, o Catulim, dá um sorriso aí. Ah, sorriso novo, hein? Eu vi lá também, Catulim. Aí. Esse aqui é o sorriso de $1 milhão. É mesmo. Ô, Dani, me tira uma dúvida, mano. Como é que você faz para escolher o curso? Tipo, a pessoa que é sorteada escolhe, como é que funciona? Então, eu tô fazendo assim, na verdade, a nossa prioridade era fazer o Teaching Movement e o Coaching Fundamentals. Então, se por acaso você já tiver os dois, você só escolhe um outro curso, que seja mais ou menos no valor deles, né? $70 e tudo mais, mas pode ser um outro curso também, não tem muita enrolação, não. Entendi, mas a preferência são esses dois, né? Isso, são esses dois, porque a gente considera que esses dois têm uma aplicação prática de prontidão assim maior, né? Não que os outros não tenham, claro, scaling, spotter, flow, tudo tem, né? Mas esses talvez tenham uma capacidade de um treinador iniciante colocar em prática muito mais rápido, assim, né?
Mas pode ser qualquer curso também. Ok, mano, obrigado. Bom, let's do it. Tela compartilhada, já dá para ver os nomes aqui, né? Tem 95 nomes nessa lista. E vamos lá sortear mais uma pessoa. Eu acho que eu esqueci de excluir aqui já quem ganhou. O Pardelzinho estava aqui, tem que tirar ainda. Mas enfim, se cair a gente sorteia de novo, né? O último sorteado foi, não lembro quem, e aí passou o curso para Isabela Batistella. E a Isa já fez o curso. Então vamos lá, vou sortear aqui e let's go. Laura Santos. Ó, eu acho que eu sei quem é. Alguém conhece? Dani se emocionou que caiu. Eu acho que a Laurinha já fez um monte de curso online também, ou estava interessada, então acho que caiu que nem uma luva. Que top. Pô, maneiro, mano. Que top. Pena que o Dani saiu pra chorar de alegria. E agora quem que aceita ele? Ou ele entra direto? Alguém sabe? Eu não sei. Eu não sei, mano. Acho que ele entra direto, ele é o host, né? Uhum. Porra, aí sabe muito, hein? Sabe muito. Voltou, bebê! No microfone. Voltei, mano. Deu para ver o sorteio ali ou não? Deu, Laura Santos. Boa, que bom que deu para ver. Então tá tudo certo. Não sei o que rolou aqui. Mas, Laura Santos, depois eu falo com ela ali no grupo. Beleza? Brunão, vou aceitando a galera aqui, velho. Fica à vontade, tá? A reunião é tua. E let's go, manão. Tamo junto. Vamos lá. São seus olhos, Cássio. Boa tarde, família. Bom demais. Tô felizão. É a terceira vez aqui, né? Se não me engano. Sinal de que as mentiras que eu tô contando tá colando. Então vamos contar mais mentiras hoje, né? Tô felizaço. O tema de hoje, ele vem muito... né? O Dani, ele sempre abre pra gente. É um tema que você esteja disposto e confortável de falar. E é um tema que eu vejo muito nas trocas de ideia que eu tenho com outros professores sobre o relacionamento entre o artigo de técnica, que a gente vê na apostila de nível 1, e pontos de performance no geral. Mas a gente consegue encontrar muito detalhado na apostila de nível 2, no artigo de temas comuns, movimentos funcionais, né? A relação entre esses dois artigos, ela talvez entregue a melhor e talvez a mais correta forma, se é que pode falar desse jeito, forma de corrigir, né? É muito comum a gente encontrar pessoas que às vezes querem corrigir muito e não sabem onde começam, ou então acabam gastando muita energia em algo que não precisava ser corrigido. Então, se a gente conseguir canalizar essa energia para o ponto certo, a probabilidade de a gente conseguir o acerto é muito maior, né? Então, hoje a discussão é entre esses dois artigos. Eu vou falar de uma vez, porque aí quem puder se organizar aí fica melhor. No final, eu preciso que alguém se mexa. Então, eu preciso de algum espaço que a pessoa possa agachar, talvez usar um cabo de vassoura aí, somente ver o que a gente vai ler hoje de uma forma mais prática. Então, se Deus tocar no seu coraçãozinho e você puder me ajudar, na hora que eu chamar, se você falar, pô, vou eu, a gente segue o jogo. Fechou? Deixa eu compartilhar a tela, e aí vocês me falam se dá pra ver. Não é nada muito longo que tá escrito no iPad aqui não, mas é bom a gente ver. Dá pra ver a tela, né? Tá abrindo. Top. Então a gente começa lindo, maravilhoso, né? Que é o seguinte, componentes de um bom ensino. Então, temos o Romero aqui representando o treinador, e aí a primeira pergunta que eu faço é: quais são os componentes de um bom ensino? Para vocês, o que eu preciso ter para ter um bom ensino? Então, se alguém puder abrir o microfone, a gente vai rabiscando aqui e vai trocando uma ideia. O que vocês acham? Comunicação. Top, vamos botar aqui, comunicação. Relacionamento. Mas tudo bem. Relacionamento? Conhecimento também do que você vai ser passado. Conhecimento.
Presença e atitude. Top. Presença e atitude. Didática. Didática. O que mais? Só mais uma coisinha, só para ficar bonitinho. Deixa eu completar essa minha. Uma demonstração. Demonstração, legal. Você tem que ter uma boa leitura também do que o aluno está fazendo para saber o que você vai corrigir. Top. Então, vamos fazer gerenciamento de grupo, só porque fica mais fácil de escrever, né? Que é você ler, o aluno lê o ambiente e aí você consegue seguir o jogo. Legal. Se eu tenho isso tudo, provavelmente eu vou ter um bom ensino, né? Mas o que amarra tudo isso? O que vai amarrar tudo isso é o seu estudo. Então, antes da gente falar aquilo, eu já listei algumas coisas que para mim faz sentido para eu ter um bom ensino. Os primeiros 3 pontos são estratégias de ensino, né? Então, de ensino de movimento dentro de uma aula, propriamente dito. Eu vou ter o ICAR, é o show do check, eu tenho a relação entre a habilidade do meu aluno e o desafio que eu estou entregando. É claro que isso aqui podem ser outras conversas, mas, resumindo, são técnicas de ensino de movimento que eu tenho durante a aula, ou de scale, enfim. Na meiuca eu vou ter 4 das 6 habilidades do treinador eficaz, então eu tenho que saber como demonstrar, e a demonstração também é no seu treino. Eu tenho ensino, correção, observação. Embaixo tem muito mais algo entre eu e o aluno, então é a confiança que eu passo para ele, que ele tem em mim, são coisas diferentes. A amizade que eu tenho com ele, então, através de uma amizade sólida, duradoura, eu consigo pedir coisas e a pessoa consegue aceitar fazer as coisas que eu estou pedindo. A gente tem um relacionamento, eu tenho que ter um relacionamento professor-professor, professor-aluno, aluno com aluno, mas isso tudo, a cola que junta isso tudo é o seu estudo. E aí, dentro desse estudo, é claro que eu posso pescar em diferentes locais, né? Eu tenho diferentes fontes que eu posso pegar isso, mas se eu pudesse dar um conselho, a primeira fonte que você deve buscar é a própria CrossFit. Então, se você pega o que a apostila de nível 1 quer dizer, a apostila de nível 2, a apostila de Kids, e junta essas pequenas peças de Lego, no final você vai ter algo muito grande construído. E aí, justamente, o que a gente vai conversar hoje são sobre 2 peças de Lego. A primeira é a parte de técnica, que é um artigo que vai estar na página 40, e a segunda, representando pontos de performance, é o artigo de temas comuns, que vai estar na página 25 da apostila de nível 2. Antes de eu falar sobre essas 2 coisas, alguém sabe me resumir o que é técnica? Do jeito mais fácil possível. É o melhor gesto, melhor maneira de se executar uma tarefa. Top. É o melhor gesto, a melhor maneira de executar uma tarefa. Legal. Se eu pego a definição provavelmente dita, eu tenho posições ou movimentos para concluir uma tarefa. Então é muito parecido com o que o Paris falou. Eu tenho que entender que a técnica é como que eu vou resolver esse problema. E eu vou começar de baixo para cima. Muita gente confunde técnica com boa técnica. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é boa técnica, técnica ruim e técnica. A boa técnica, eu maximizo o meu trabalho em relação à minha energia gasta. Então, trocando palavras mais fáceis, eu consigo fazer mais gastando a mesma coisa. Ou então fazer mais gastando até menos. Vamos supor, eu posso correr todo desengonçado, ou eu posso correr na pose. Correndo na pose, eu consigo correr mais rápido, mais tempo, e gastando bem menos. E eu consigo pegar essa mesma relação, esse mesmo exemplo, e jogar em todo qualquer movimento funcional que aparecer na nossa frente. Agora, a técnica é simplesmente completar uma tarefa. Então, a gente vai postar uma corrida de 100 metros. Eu contra o Dani. Se eu correr de costas e ele correr de frente, a gente vai concluir a mesma tarefa. Alguém não entendeu o que eu falei? Ou foi tranquilo? Foi de boa, né? Tá. A partir disso, eu consigo já começar a entender que as pessoas são diferentes. Talvez uma pessoa se adeque melhor a uma técnica, talvez a outra se adeque melhor a outra técnica. O que eu preciso ter, de novo, conhecimento para saber como que eu faço isso. Vamos passar lá para cima agora, gente. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Segurança, eficácia e eficiência, que são os 3 primeiros pontos que aparecem nesse artigo de técnica. Alguém sabe me explicar o que é segurança, eficácia e eficiência da maneira mais fácil possível? Se você tiver com medo, arrisca e tá tudo certo. A gente troca ideia. Segurança
são os cuidados que a gente tem, eficácia é o resultado e eficiência é o tempo que levou para isso tudo. Cuidado, eficácia o quê? Você falou? Resultado Resultado e eficiência. é o tempo que levou para isso. Yes. Top. Resultado. Caralho. Tá certo. Tempo. Foi um ótimo resumo. Se eu pudesse trocar essas 3 palavras por outras 3 palavras, eu trocaria exatamente por essas. Cuidado, resultado e tempo. Se eu consigo, dentro do meu ensino, fazer com que o aluno não se machuque, eu tenho esse cuidado com ele, ou seja, ele começa a aula e termina a aula vivo, vamos falar assim, né, bem esdrúxulo, mas é isso. Eu estou entregando o pilar da segurança para ele. Se eu consigo entregar uma tarefa para ele, e tarefa não é ele entrou sem fazer uma soap, saiu fazendo uma soap, não é isso. Mas ele entrou de um jeito e ele saiu melhor, eu estou sendo eficaz com ele. E eficiência é eu fazer isso não no menor tempo possível, mas no tempo em que precisa ser feito. É não extrapolar esse tempo. Eu posso não fazer uma sopa, mas vai demorar 15 anos. Se eu te ensinar, se não machucar, é eficaz, é seguro, mas não é tão eficiente, né? Se eu te der uma dica com 12 palavras, talvez você melhore o movimento, vai ser eficaz, você vai estar corrigindo sua segurança, mas está sendo eficiente, demorando um tempo absurdo. Então, segurança, eficácia e eficiência são 3 pilares que eu tenho que conseguir manejar da melhor maneira possível para que meu aluno consiga entregar o melhor trabalho possível. Então, esses 3 pilares, eles estão dentro do treinamento, mas dentro do seu ensino também. Mais embaixo, eu começo a entender que, dentro de técnica, eu consigo dividir isso em 4 pilares. Então, de novo, você tem que técnica. É a forma ou a posição para você completar uma tarefa. Como que eu consigo desmembrar essas coisas para achar como que eu corrijo uma técnica? E essas 4 coisas que eu consigo desmembrar, eu chego em mecânica, técnica, forma e estilo. As 4 coisas são diferentes. Já vou dar um spoiler aqui. Dessas 4, uma é da pessoa, uma ela briga para manter durante o workout, uma eu corrijo e a outra eu me baseio, é o meu conhecimento para corrigir. Alguém sabe me explicar o que é mecânica, técnica, forma e estilo? Se quiser me explicar só um deles, está tudo certo. A gente vai construindo junto. Eu acredito que a mecânica é um bom movimento, a técnica pode estar considerada com a consistência. O que mais? E vou deixar para meus amigos. Top. Mais alguém que quiser falar uma coisa, a gente vai anotando aqui. Brainstorm. Falar um pouquinho só do estilo, né? Contribuir um pouquinho, mas não com tudo. O estilo é, por exemplo, a gente sabe que a gente tem um padrão aí, talvez a forma, né? A forma de, por exemplo, ver a base de um agachamento e medir pela largura dos ombros. Mas vão ter pessoas que vão executar a mecânica correta com base um pouco mais afastada, tem gente que vai preferir uma base um pouco mais curta, e isso é do estilo da pessoa. Então, por exemplo, base e pegada é algo que deixa um pouco mais claro assim o que é o estilo, né? Legal? Bom resumo. Ainda veio com um exemplo, né? Exemplificou. Legal. Falta técnica e forma. Quem arrisca? A forma ela está mais relacionada a como o seu corpo está posicionado ali para realizar a movimentação. Por exemplo, no deadlift, você manter a coluna neutra, o peito mais alto, no agachamento, os joelhos para fora, mais ou menos isso. A mecânica está mais relacionada à biomecânica mesmo, né? A vetores de força, alavancas, algo relacionado a isso, acredito eu. Física. Vou resumir em física, tá? Que você falou algumas coisas de biomecânica aí, e aí eu preciso escrever menos. Alguém fala o que é técnica? É o método que se realiza para ter êxito em algum movimento ou tarefa. Está bem relacionado à postura da cabeça e do corpo. Top. A gente, através de um brainstorm, a gente chegou no que poderia ser
a explicação de mecânica, técnica, forma e estilo. Dentro da apostila, a gente vai encontrar algumas coisas, e eu vou citar elas de novo de baixo para cima. Acaba ficando um pouco mais fácil, porque a confusão ela vem entre mecânica e técnica, né? Estilo, Paris falou super bem e a gente entregou aqui, ó. Estilo é a assinatura do cara no movimento. Então, o melhor exemplo disso tem é a base. Tem gente que agacha com a base muito fechadinha. O Dani, por exemplo, ele agacha com a base muito fechada, bunda no chão. O Romero é um cara que agacha com a base muito aberta. Então, ele consegue entregar tudo que deve ser entregue, entre outras palavras, pontos de performance, mas a base dele se diferencia. É claro que eu posso ter outros exemplos, então, o caminho da barra, se não me engano, o Renato Mendes, quando ele falou sobre levantamento de peso, ele falou sobre isso, né, que esse caminho da barra é diferente para cada pessoa e tal. Eu tenho que entregar alguns pontos em comum, mas esse caminho pode ser diferente. Mas eu sempre tenho que entregar os pontos de performance. Então, a gente pode resumir isso aqui em assinatura, né? Então, uma assinatura do cara. Quando eu penso em forma, isso aqui é o que eu falei, que o aluno ele briga para me entregar. Então, eu vou trocar essa definição aqui por, entre aspas, bom, entre aspas, ruim. A forma de um movimento, entre muitas aspas, pode estar ruim e o cara está me entregando tudo que eu peço. Sabe aquele keeping que o cara ele tá meio que dando uma dobradinha no joelho durante um keeping pouco? Não aquela dobrada absurda que o calcanhar bate na bunda, mas aquela mais ou menos. Sabe aquele air squat que o braço não tá lá para cimão, o braço tá meio mortinho ali, tá entregando? Então a forma é algo subjetivo, é como que eu olho aquele movimento e falo, mano, dá para brigar mais, dá para brigar mais, dá para brigar mais. Então é a forma como ele tá fazendo aquilo. O que estava explicando antes, né, a definição antes, que era o posicionamento e tal, é legal, mas eu quero trazer uma definição mais rápida e clara. Agora, a diferença de técnica e mecânica. Mecânica eu resumo em física. Quais são os componentes da matéria física mesmo, ou biomecânica, ou cinesiologia, enfim, que eu consigo escrever do movimento. Então, são os vetores, as alavancas, origem e inserção, enfim. Tudo você consegue explicar sobre física do movimento. E técnica é eu ter esse naquela tarefa. Dentro da técnica que eu vejo esses pontos de performance acontecendo. Então, adiantando, se eu fosse corrigir algo, eu corrijo a técnica a partir do conhecimento que eu ganho da mecânica. Eu peço para o meu aluno, eu cobro dele a forma e eu olho o estilo. O estilo vai ser estilo até que ele comece a prejudicar a técnica. Se o Romero, que é um cara que agacha de base muito aberta, eu começo a falar assim, não, fecha, ele começa a prejudicar a técnica dele, volta pro estilo que tava lá. Ou ele fala, não, eu sou um cara que agacha de base aberta. Tá agachando e tá uma merda? Então não é estilo, é falta de técnica. Entendeu? Vou repetir mais uma vez. O estilo é do cara. A forma, ele briga. A técnica, eu corrijo com base no que eu ganho da mecânica, que é o estudo da física. Até aí, tudo bem? Ou ficou confuso? Foi de boa, né? Legal. E a gente volta no que a gente falou lá no início, que é a diferença entre técnica e boa técnica. Técnica, posições ou movimentos para completar uma tarefa. Boa técnica é o que eu mais quero ver acontecendo. É você entregar mais gastando igual ou gastando menos. Então, quando a gente fala, se você tá correndo normal, normal assim, dito qualquer de outro jeito, tá batendo muito calcanhar no chão, sei lá. Eu falo, mano, vamos começar a puxar assim, ó. Eu tô entregando uma boa técnica pro cara. Se ele simplesmente completa a tarefa e não tá morrendo, é só uma técnica. Então aí a gente começa a ver a diferença. Posso passar para pontos de performance se alguém tem alguma pergunta? Nada? Legal. Então vamos para pontos de performance. Quando eu falo sobre pontos de performance, eu estou falando sobre a identidade desse movimento. Então, o que é um R-Squat? Eu posso escrever de diversas maneiras. Tá. O que eu preciso para fazer um R-Squat? Aí eu quero ver a resposta, os 5 pontos de performance. Então, isso é... Se eu chegar e perguntar assim, Lucas Machado, qual é o seu CPF? Só ele no mundo tem esse CPF. Não existe um outro Lucas Machado que tem o mesmo CPF. Ou seja, R-Squat é R-Squat. Partial Squat é outra coisa. É outro CPF. Se
eu pudesse resumir isso em um artigo, eu escolheria temas comuns, que está na apostila de nível 2. E existem 8 temas comuns. Todo movimento funcional, ele tem um padrão de recrutamento motor universal. Isso faz com que a habilidade aprendida dentro de um movimento possa ser transmitida para outro. E geralmente eles são do centro para a extremidade. Então, por isso eu consigo falar que são temas comuns. Todos os movimentos apresentam todos os temas ou a grande maioria. Pode ter algum movimento ou outro que não tem um tema sendo expressado ou outro tema sendo expressado, mas você sempre vai conseguir encontrar alguns temas. E eu sempre preciso cobrar que esse tema seja apresentado pelo meu aluno para eu falar, você está fazendo isso ou aquilo. Alguém sabe me falar quais são os 8 de cor? Estabilização da linha média. Top. Movimento do corte do centro para a extremidade. Base pegada. Total. Engajamento da cadeia posterior. Função correta do quadril. Ombros ativos. Amplitude total do movimento em relação à articulação, ombro ativo e base pegada eficaz. Top. O que estava faltando é esse aqui, ó. Não, vou ver se ele Linha média. Como falou? Linha média. Linha média. Expressão da linha média é o primeiro. Isso. Expressão da linha média. Centro para a extremidade. Engajamento cadeia posterior. Falta um desses 4 primeiros. Quais são? Qual que é? Equilíbrio do plano frontal. Equilíbrio do plano frontal. Extração da linha média, movimento dentro para a extremidade, equilíbrio no plano frontal, engajamento da cadeia posterior. Tem que saber os 8? Não, calma, tá tudo certo, ninguém vai morrer por causa disso, mas se você sabe os 8, provavelmente o seu olho vai ser mais rápido. Então, se o Cássio foi o cara que puxou essa linha aqui, né? Se o Cássio chegou mandando 7 para mim, e você falou, cara, o que é isso? Então, eu te recomendo a ler temas comuns. Se você pega os movimentos fundamentais, que são os 9 que aparecem dentro da postura de nível 1, você vê outros pontos de performance, né? Eles têm outros nomes. Inclusive, vem como nome de ponto de performance. O que é muito bom, você consegue trabalhar em cima deles. Todo e qualquer movimento, a partir daquilo, você consegue, né, desmembrar para chegar naquilo lá. Vamos supor, se eu pegar um snatch. Um snatch, se o cara sabe fazer um overhead squat, sabe fazer um mad ball clean, talvez ele saiba fazer um pull under e tal, é claro que tem pontos diferentes, mas eu consigo usar função completa do quadril, eu consigo usar boa posição de overhead position, eu consigo usar barra perto do plano frontal. Então, eu consigo pegar esses pontos e jogar para outros. Legal. Se eu tenho um movimento em que ele tem várias partes, eu ensino através de progressões. O Mad Ball Clean eu ensino através de progressões. Se eu tenho um movimento, entre muitas aspas, tá simples, tipo um R-Squat, eu ensino através de camada. E eu saber isso daqui corrobora total com isso aqui, ó. Se eu sei como que eu vou ensinar aquele movimento, eu sei o que eu vou corrigir naquele movimento. Eu sei o que eu quero ver naquele movimento. Tá? O ponto de performance, ele vai aparecer, e quando ele aparece super bem, eu vou estar entregando uma boa técnica. Bem provável, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se o cara, ele tá agachando super bem com um front squat, mas ele não tá me entregando aquele joelho acompanha a ponta dos pés, então o joelho dele tá batendo palma assim, ó. Quando ele for enfrentar um heavy day de front squat, é ali que eu vou bater. Olha o ponto de performance me entregando no que eu vou bater para a técnica dele ficar melhor. Vou trazer de novo para a corrida. Pardalzinho, me ajuda se eu falar errado. Se eu ver que o cara, ele tá meio que dobrando o quadril assim, ó, e tá correndo com o peito para frente e a bunda para trás, é um ponto de performance que eu já sei que eu vou bater nele. E aí eu consigo desmembrar para todo e qualquer movimento. Alguém não entendeu o que eu falei até agora? Foi de boa mesmo? Posso seguir? Legal. Então, a relação entre os dois é: eu estudo a mecânica, eu estudo os pontos de performance e entendo o que está acontecendo. Na técnica, como eu quero que o meu aluno ele entregue aquela tarefa, eu vou ver. Para ele me entregar a tarefa na hora do workout, esse movimento ele é o quê? É um clean. Então, eu vou ensinar por progressão. Em cada progressão, eu vou pedir um ponto de performance. Porque o aluno vai entender o que ele tem que me entregar e eu vou entender como é que eu vou corrigir ele.
Eu quero o clean bonitão, então eu sempre vou cobrar essa forma dele. E durante o ensino eu vou ver nesse estilo. Mano, pega mais fechado. Não, tava melhor mais aberto. Vou pegar mais aberto mesmo. Dani, afasta mais o pé. Não, mano, é melhor você fechar mesmo. Deixa mais fechado. E não tem problema nenhum você falar, não, o outro tava melhor. Volta pro outro, tá? Não tem problema nenhum nisso. É claro que se você conhece o aluno, se eu conhecer o Dani, eu não vou pedir nunca pra ele agachar com a base mais afastada, né? Não preciso fazer isso pra poder voltar. Agora, vamos passar para a parte, né? Aqui já acabou, vou até fechar a transmissão de tela. A gente vai para a parte que é um pouquinho mais prática. Alguém pode se mexer? Por favor, alguém consegue pegar um cabo de vassoura e se mexer? Quem que Papai do Céu vai tocar no coração? Vamos. Top, Ravi, eu te amo. Lindo. Então eu vou pedir pro Ravi só fazer algumas coisas aqui e a gente vai trocando uma ideia, tá? Aí, Ravi, só você abrir sua câmera. Precisa pegar alguma coisa? Não, por enquanto nada. Vamos de R-Squat. Deixa eu botar a câmera aqui. Legal. Enquanto o Ravi vai se posicionando aí, quem quer ser o primeiro a me mostrar o que corrigiria no Ravi? Essa pessoa, eu vou pedir que fale os pontos de performance do R-Squat. Quem tem disponibilidade de fazer isso? Top. Parei, já chega falando para mim quais são os 5 pontos de performance que você tem no R-Squat e aí depois o Ravi se mexe. Então tem a linha de ação, iniciado pelo quadril. Tem os joelhos apontando para a mesma linha do pé, calcanhares no chão, ombros ativos, estabilização da linha média. Acho que eu falei mais do que devia. E tem lá a quebra da paralela, que é a amplitude total do movimento. Eu acho que eu confundi aí tema comum com ponto de performance. Confundi, mas sei lá, tudo certo. Senão o seu olho vai estar bom, né? Você vai conseguir ver bastante coisa. Se eu pego os 5, eu escrevi fora de ordem, tá? Eu vou escrever no meio que ele foi falando e depois o que faltou. Eu vou ter estabilização da linha média, calcanhar no chão, quadril em si para trás e para baixo, joelho acompanha na ponta do pé e a quebra da paralela. Então o Paris, direto quando o Ravi for se mexer, ele já vai entregar, o Ravi vai tentar entregar esses 5 e o Paris vai ver o que ele está entregando, ou entre as palavras, o que está faltando. Tá? Ravi, escolhe um dos pontos e não faz ele de maneira grotesca, por favor. Um dos pontos você não vai fazer, você vai errar de maneira grotesca. Pode ir, faz de frente, depois de lado, eu te comando. Vai. Mais 2 de frente, depois 3 de lado. Já foi, já. Vai. Legal. Paris, o que você corrigiria? Bom, ali, a princípio, ele, na maioria delas, ele não quebrou paralela. Ali de lado teve 2 que ele quebrou ali, eu não sei se era esse ponto que ele estava atingindo. Para mim era mesmo isso, o resto estava ok. Ravi, o que você tentou errar para mim aí? Era profundidade, sim. É o quê? Profundidade. Profundidade, a paralela. Então, olha só, o meteoro do Paris já foi direto. Pau, acertou. Eu vou dar uma correção errada que a gente vê acontecendo muito, tá? Ravi, fica agachando aí desse mesmo jeito. Ô, Ravi, fecha mais seu pé. Isso, vai. Agora joga a mão lá em cima. Aí bota o queixo no peito, mano. Porque na China os caras agacham assim. Aí, descansa. Então eu tô corrigindo coisas que pode ser que ajude em algum momento, mas olha só como eu corrigi nada de ponto de performance e o Paris bateu direto no ponto de performance. Entendeu? Vamos pro segundo ponto. Ravi, fica em pé pra mim. Fica meio diagonal, mano, por favor. Na sua base de agachamento, a melhor que você tem, desce lá embaixo e fica. Legal. Todo mundo consegue ver que ele tá quebrando a paralela, certo? E que ele mantém a estabilização da linha média, correto? Top. Esse é o estilo do Ravi. Ravi, fica em pé e mostra essa base pra gente. Qual que é que você usou? Desce lá embaixo só para confirmar. Legal. Agora fica em pé e você vai deixar seus pés mais afastados. Legal. Então, olha só. Eu mudei a base dele.
Ravi, agacha o mais baixo e mais bonito que você consegue. De frente jeito. mesmo? De frente primeiro. A gente já começa a ver que talvez tenha mudado alguma coisa. Vamos conferir de lado. Fica de lado nessa base e agacha. Vocês conseguem perceber? Agacha e fica, mano. Consegue perceber que mudou talvez alguma coisa? O Ravi desce muito bem. Mas a gente já começa a ver que já mudou o agachamento dele. Top. Ravi, você sente alguma dor? Quadril, virilha, fazendo esse agachamento de base afastada? Virilha. Top. Movimento funcional, você não pode sentir dor articular, tá? Se estiver sentindo, provavelmente tem alguma coisa aí no meio. Então, eu pediria pro Ravi agachar de base aberta. Vamos supor que não perdeu nenhum ponto de performance e perguntar. Doeu o quadril, mano? Doeu a virilha? Pô, doeu. Então, volta base fechada. Olha, tentando mexer no estilo dele. Vamos ver a forma. Ravi, fica em pé. Você vai me entregar 20 segundos da maior quantidade de R4 que você consegue. Fechou? Sua meta é me entregar 20. Boa sorte. Tá? Faz meio Treinei. de seguinte. Eu treinei meio-dia, mano. Tô cansado ainda. Existem dois problemas. O meu e o que eu não ligo. Eu vou te falar pra parar, fechou? 3, 2, 1, foi. Eu quero 20 R4, mano. A galera só vai tentar olhar se ele consegue entregar todos os pontos de performance durante todo o tempo. Ou se ele começa a perder alguma coisa. Dois, descansa. Top. Alguém viu ele perdendo alguma coisa? Você pode falar não. Sério, falar não. Eu não posso falar? Bom, pode falar. Você pode falar assim, não, tá. não vi nada. Não, primeiro, parabéns, Ravi. Belo agachamento. Às vezes era muito sutil, mas acho que pela velocidade acabava que às vezes a linha de ação era perdida. Às vezes era quadril e joelho iniciava ao mesmo tempo. Acho que foi a coisa mais assim que eu vi. Olha, um bom olho trabalhando de novo. A gente bate no ponto de performance, é quadril para trás e para baixo. E às vezes, quando a gente quer descer muito rápido, a gente joga o joelho para frente, né? Como o Ravi consegue descer muito bem, ele joga o joelho dobrando lá e desce lá embaixo. E aí eu começo a falar assim: Ravi, bonitão, bunda para trás. Bonitão, bunda para trás. Ele começa a perder a forma porque a intensidade começa a ir para cima. Legal. Agora pergunta sobre mecânica. Alguém ia perguntar alguma coisa? Alguém abriu o microfone. Nada? Top. Essa pergunta aqui, eu vi o Dani dando a resposta. E aí, Dani, se você puder, eu quero que você dê a mesma resposta de novo, tá? Depois a galera tentar. O Dani contou no story dele, ou era um vídeo, se não me engano, não sei, que na faculdade o professor pediu pra ele agachar e ele agachou. E a professora falou assim, caralho, essa galera do CrossFit joga o maior joelhão pra fora, né? A pergunta é, por que a gente faz isso? O Dani não responde ainda. Alguém sabe me falar o porquê? Que a gente tem mais espaço para encaixar a pelvis. A gente consegue descer mais sem perder postura. Top. Dani, fala se tá certo ou tá errado. Yes, tá certíssimo. Esse é um dos pontos. Tem outros também. Lindo. Olha a mecânica entrando em jogo. Outra coisa que o Dani já fez um vídeo também, eu também já fiz um. Por que eu jogo o meu sovaco para frente e o cotovelo para baixo durante um overhead, por exemplo? O Dani fez um vídeo que ele pega um quadro branco assim, antigão, e desenha e mostra o porquê. Então, de novo, alguém vai tentar responder e depois o Dani dá a explicação. Não pode ser o Ravi. Por que eu jogo o sovaco para frente e o cotovelo para baixo? Vamos manter os ombros ativos. Legal, você já trouxe direto um tema comum, que é ombros ativos. Essa é uma resposta rápida que eu quero ver você dando no meio da aula. Mas agora eu quero destrinchar na física. Por que você faz isso? Imagina que eu estudo. Articulação de pensamento. Para o quê? Não ouvi. Botou o início. Articulação de algum pensamento dentro do ombro. Alguma coisa sobre a cavidade. Glenoide. Você deixa a escápula mais estável. Aí, olha a resposta começando a aparecer. Da escápula, do pensamento que pode acontecer. Ou então falando sobre vetores. Dani, dá a resposta. Peraí, alguém levantou a mão, peraí. Quem que levantou? Pode ir, Pardalzinho? Tem a ver com essa rotação externa, tem um encaixe melhor da cabeça do fêmur com húmero.
Isso. Aham, o do húmero, pô. Pode ser da coxa também, não tem problema não. Pode. Com a escápula lá. Aham. E aí evita o pensamento. Yes? Dani. Dito É final. exatamente isso, é. Eu deixo mais espaço entre a cabeça do húmero e cavidade glenoide, exatamente isso. Por isso que eu fico em rotação externa. Eu tenho mais chance de não ter um pensamento, né? Top. Então, olha a mecânica entrando em jogo. A gente pegou o que a gente viu lá aos poucos e jogou direto numa mini aula, vamos falar assim, né? Eu pedi pro Ravi fazer R-Squat. E aí, vamos supor que eu ensinei todos os pontos do R-Squat ali e tal. Ele me entregou um R-Squat bonitão. Então, ele tá seguro. Eu consegui ser eficaz no ensino, né? Ele agachou super bem e tal. Foi eficiente, foi rapidão esse ensino. E aí, eu tive uma mecânica, um estudo de mecânica, porque eu estudei com a minha equipe. Eu entendi por que é joelho para fora. Eu entendi por que o peso está no meio do pé. Mas muitas vezes eu corrijo com o peso no calcanhar. Eu entendi por que a base, geralmente no padrão, eu ensino base na largura dos ombros, mas pode ter gente que é um pouquinho mais fechado ou mais aberto. Eu cobro que ele me entregue o melhor squat da vida, só falo isso para ele, que é a forma. E eu vou ficar massacrando na técnica, que são os pontos de performance. Conseguiram entender essa parte da teoria jogando na prática? Ou ficou confuso? Alguém não entendeu? Foi de boa mesmo? Top. Ravi, você vai se mexer de novo. Eu preciso que mais alguém tente corrigir. Bora. Top. Então, Ravi, consegue pegar um cabo de vassoura? Consigo. Top. E aí, o que vai acontecer? O Cássio, ele vai ensinar qual que é a base de pegada de um sumo deadlift high pull. O Ravi vai começar a fazer e o Cássio vai tentar olhar o erro. Fechou? Por que ele vai ensinar uma base de pegada eficaz? O Ravi vai fazer exatamente como o Cássio ensinou. Porque pode ser que a gente descubra qual que é o estilo do Ravi. Entendeu? Ou ficou confuso o que eu falei? Todo mundo entendeu? É como se o Cássio, vou pegar o R-Squat com exemplo mais fácil. É como se o Cássio falasse assim, Ravi, base na largura dos seus ombros. Aí o Ravi começa a dar umas agachadas. Aí ele fala, não, volta, pode fechar um pouquinho mais. Achou o estilo do Ravi. Show? Então, Cássio, ensina pro Ravi pra mim, base e pegada de um sumo deadlift high pull. Depois, Ravi, você começa a fazer. Você vai fazer 5 de frente, 5 de lado. E aí o Cássio corrige, fechou? Ravi escolhe um ponto e faz ele escroto pro Cássio poder ver. Ravi, Vai, vamos lá. Vamos lá, Ravi. Já viu aqueles filmes que tem aquele japonês gordão lá que luta sumô? Já. Que bate o pé lá. Então você vai deixar o pé naquela largura igual eles, mais largo que o seu ombro. Pode abrir mais, Ravi. Aí, top. Você vai segurar o bastão no meio. Vai deixar mais ou menos 1 polegar de distância e vai colocar ele no meio da sua canela, olhando para mim. Isso. Sobe só um pouquinho o seu quadril, Ravi. Isso. Agora você vai empurrar o chão bem forte. Aí, pode travar, porque começou a ensinar o movimento. Ravi, só começa a fazer 5 movimentos aí. Escolhe um erro e seja escroto no erro. Vai. Depois 5 de lado. Se você identificou o erro, anota qual que é o erro aí. E vamos ver se seu olho tá bom. Vai lá, Cassião. Ele tá puxando antes de fazer a extensão do quadril. Top. Então ele tá errando centro para as extremidades. Olha o tema comum entrando no jogo. Top, aí o Léo já falou, centro para extremidade. Ravi, fica em pé para mim. E agora você vai pegar o bastão com a mão colada uma na outra, assim, ó. Legal. Para na posição final do sumo deadlift high pull. Top. Dessa maneira, eu tô rodando meus ombros para frente, né? Então, olha só uma pegada dando errado. É claro que tem gente que consegue fazer mais fechado. Imagina um cara que acabou de sair da academia, o cara é um armário. O cara vai ter que pegar mais aberto, talvez, que o Ravi. Então, olha o estilo entrando no jogo. Mas se eu peço pro Ravi, encosta um dedão no outro. Tem muita gente que ensina a pegada assim, né? Um dedão no outro. Vai, puxa lá para cima. Eu tenho que ver se está entregando ponto de performance.
Porque se esse for o estilo que eu estou ensinando, que eu acho que é o estilo dele, mas não entregar ponto de performance, tá errado. Não, Ravi, pode abrir um pouquinho mais, mano. Aí, beleza, ficou melhor. Entendeu? Alguém não entendeu o que foi resumido aqui? Tem certeza? Pode descansar, Ravi. Obrigado, mano. Obrigado, Cássio. A discussão sobre técnica e ponto de performance, ela é muito mais uma discussão inicial e depois tem que continuar para frente. Então, o exercício que eu dou para que a gente faça a partir de hoje, em todas as próximas aulas, é: quando você for ensinar um movimento, vamos supor que seu workout de hoje ele seja wall ball e corrida. E aí, você tem no seu plano de aula, você vai ter sua progressão, como você vai ensinar, né? Sendo que cada parte você vai ter um foco, você vai ter um ponto lá para poder olhar. Você vai entender a mecânica daquele ponto. Por que esse ponto ele é pedido? Você vai ter a técnica. O que eu vou corrigir, né? O que eu vou ensinar? A forma. O que eu vou cobrar do meu aluno? Como que eu cobro que ele me entregue isso? E o estilo. O que pode acontecer de estilo nisso aqui? Pô, pode ter um cara que é mais pé mais fechado e um que é pé mais aberto. Tá. Mas o que ele tem que me entregar para o estilo ser estilo e não ser erro? Ah, tem que entregar isso. Se você faz essa anotação para todos os movimentos que você ensina, você nunca vai corrigir o errado. Você nunca vai corrigir o estilo. Você vai corrigir a técnica. Fechou? Agora a gente tem 3 minutos para troca de ideia, dúvidas, perguntas, questionamentos, opiniões. É com vocês. Eu tenho uma pergunta. Diga. Nessa questão de estilo e padrão de movimento, como que a gente consegue, aliás, uma dica para a gente conseguir gerenciar melhor a turma? Por exemplo, tem um cara na minha frente que está fazendo agachamento com a base na largura dos ombros. E aí o meu professor ele vai pedir isso porque é a posição inicial que descreve no manual de nível 1. Só que fica extremamente desconfortável para mim. Quanto que os alunos vão se basear uns nos outros nessa questão? Não sei se ficou claro, mas você conseguiu entender o que eu disse? Ficou. Eu dando uma aula. Galera, bota a base, bota o pé na largura do seu ombro. Agora desce. Aí vamos supor que você é um cara que agacha muito fechadinho. Você bota na largura do ombro e começa a sentir dor. Você como aluno, eu vou basear em quê, né? Pô, vou fazer literalmente o cara tá falando, mas eu agacho melhor no outro. É tipo isso a pergunta, certo? Sim. Tá. Esse trabalho é do professor. O trabalho como aluno é fazer o que o cara tá te pedindo. Se ele é um professor que tem um olho muito bom e um ensino muito adequado, ele vai falar assim: base de agachamento. Eu quero o pé tipo na largura do seu ombro. Aí eu vou olhar para você, sim, pro Ravi, que eu já conheço. Fechado. Segue o jogo. É um jeito que pode acontecer. Um outro jeito, que é o que eu mais gosto, está no artigo Não Desperdice o Aquecimento. Que no aquecimento geral, tem muito treinador que fala: galera, é isso, e beijo, vai tomar café. E ele perde talvez 10 minutos de aula, mano, que ele poderia estar observando os alunos e entendendo como que vai ser daqui para frente. Então, vamos supor que na sua aula tem agachamento hoje. Eu viro pra galera e falo: dá as 2 mãos para um amigo, desce lá embaixo e fica. Qualquer jeito. Se eu falar qualquer jeito, a gente vai abrir mais, a gente vai abrir menos e tal. Só quero que você dê sua bunda lá embaixo. Tô vendo quem consegue descer muito sem sentir dor. Levanta, legal. Agora dá uma mão pro amigo e a outra aponta lá pra frente. Beleza, desce aí. Vou ver quem consegue também. Legal, faz isso com a outra mão. E agora a sua base vai ficar mais ou menos na largura do seu ombro. E o aquecimento tá rodando, né? Ainda no aquecimento geral. Agora tenta fazer sozinho. Aponta para o amigo, mas não dá a mão. Se a base no seu ombro sentiu dor, faz mais fechadinho. Eu estou conduzindo um aquecimento. Então, isso é uma das milhares de formas que pode acontecer. Isso é preocupação do professor. Como aluno, segue o que ele está fazendo. Como eu sei que você dá aula, a dica que eu te dou é: não desperdice o aquecimento geral. Entregue coisas no geral que você já consegue pescar para poder ensinar depois. Porque, na verdade, a aula ela é um ensino como um todo, né? Ela ensina o tempo inteiro, na hora que chega no workout, ó dentro, segue o jogo. Mas desde o primeiro momento já está ensinando alguma coisa. Foi claro ou alguém ficou com dúvida? Valeu, mano. Obrigado. Foi de boa?
Mais dúvidas, perguntas? Ou falei grego, ou menti muito bem. Então, eu acho que é isso. Fica o dever de casa de você anotar, saber o que você deve estudar, para você não corrigir estilo, para você saber cobrar uma forma e corrigir a técnica. Fechou? Esse é o dever de todas as aulas. Pode falar, Paris. Pô, só queria só dar uma reforçada aí, que até no material do curso que eu dou pra galera, eu reforço muito isso, que, cara, tema comum na veia, mano, vai, assim, se tiver em dúvida, assim, do que estudar, assim, agora, mano, bota o tema comum na veia, porque, véi, isso é sensacional. Eu arrisco dizer que se você não sabe todos os pontos de performance dos fundamentais, mas você sabe os 8 temas comuns de cor, quando eu digo de cor, não é só falar, mas saber mesmo, você consegue entregar, mano. Eu arrisco dizer. Todos os exercícios. Tá assim. Todos. Difícil pensar aqui um que não aplica, né? Mano, você entrega ombros ativos no box jump. Tá ligado? Quem sabe fazer ombros ativos no box jump. Fala, Hiro. Fala, irmão. Tudo jóia? Não, filho. Eu queria perguntar a respeito, né, da assinatura mesmo, do estilo. Então, de um treinador, né, querendo demonstrar, mas também não só demonstrar durante a aula, mas fora da aula também, né? Então, quanto que isso pode comprometer, né, o ensino geral ou até a comunidade ali, né? Você ensina de um jeito e aí fora da aula você está lá fazendo diferente, né? Mas até para poder ensinar para os alunos, não, esse aqui é o meu estilo, né? Então tá adaptado assim para mim e tal. Acho que deu para você entender mais ou menos onde eu quero chegar. Ou até para ele indicar um aluno que está mais avançado, que faz diferente, mas explicar que aquilo ali é uma assinatura do aluno ou a sua assinatura. Ou a gente tem que ter um cuidado também, né, na hora que estiver demonstrando, né, mostrar que isso é uma assinatura sua, mas que é uma coisa individual, né, e que isso não, né, transmita uma coisa negativa ali para a comunidade. Top. Ótima pergunta, tá? Se eu vou pegar a técnica até o show do check, né? Primeiro eu falo, depois eu mostro, eu peço e eu corrijo. Então eu posso falar assim: galera, hoje a gente vai fazer um agachamento, tá? E aí o seu foco na aula vai ser descer o rabetão no chão. Dá uma olhada. E aí eu mostro. Eu sou um cara que tem pouca rotação interna. Então provavelmente eu vou ter que agachar com a base mais aberta. O Dani consegue agachar com a base muito fechada. Se eu for dar uma aula, eu não vou botar a base fechada, porque vai dar ruim. E o Dani não vai botar uma base aberta, porque vai dar ruim. Então, tudo tá sobre como você fala e como você mostra. Se você simplesmente fala, galera, agacha assim, o cara vai olhar o pé do Dani muito fechado e vai falar, pé fechado. Um outro vai virar e falar assim, é pra descer muito, né? Então, o cara vai preocupar em descer muito. O outro vai olhar que o Dani tá com os braços esticadão assim, ó. Vai falar, é pra deixar o braço esticadão, né? Então, cada um vai olhar o que bem entender. Agora, se você vira e dá aula assim, galera, você vai agachar. Eu só quero ver se você agacha lá embaixo assim, ó. Você faz seu estilo. Mas você direcionou o olho do cara pro seu quadril lá embaixo. Agora eu quero ver se você consegue descer de pé todo no chão. Olha o meu pé. O cara não vai olhar a largura, ele vai olhar se o pé tá no chão. Então, qual é o foco que dá para repetição? Se você vai ensinar alguma coisa que você ainda não faz, você pode chamar alguém, mas dá o foco para aquilo. Então, vamos pegar um cara que vem do levantamento de peso, né? Pegar aquele chinês doido lá que joga a cabeça para frente assim. Se eu fosse dar uma aula e eu tô com o ombro lesionado, sei lá, eu vou pedir para esse cara demonstrar, eu poderia virar e falar, galera, olha como é que a barra dele passa pertinho, dá uma olhada. E o cara vai fazer. Então, eu tô dando direcionamento pro que eu quero. Entendeu? Fez sentido a minha resposta ou não? Hiro, foi de boa? Top. Legal. Mais alguma dúvida, pergunta? Vocês podem discordar de alguma coisa também, tá? Fique tranquilo, eu não mordo. 100% de boa? Top. Se alguém tiver com vergonha de falar e quiser me perguntar depois, pode mandar mensagem no Instagram suave ou no grupo, no WhatsApp,
Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque tem muita coisa para fazer e eu tô mudando, mas eu juro que eu respondo, tá? Eu vou adicionar uma coisa no dever de casa. 8 temas comuns. Obrigado, Paris, você deu essa ideia e é isso mesmo. Saber os 8 temas. Foi um prazer inenarrável, quase sexual. Um beijo. Dani, mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero ter ajudado vocês aí. Se não ficou muito claro, pode mandar mensagem. Espero vir aqui outras vezes. Foi top, mano. Obrigado. Tamo juntasso, Brunão. Topíssimo, como sempre. Valeu, Brunão. Obrigado, tá? Sim, Pelo tempinho obrigado. aí dedicado pra galera. Tamo juntasso, irmão. Valeu. Opa, alguém levantou a mão. Rafael Até a Almeida. próxima. Igor. Rafa, se quiser falar, fica à vontade, hein? Senão... Será que vai digitar? Não. Ah, tá. Eu... Suave. Fechou, então, time. Bom dia pra vocês. Tamo junto. Abraço, Brunão. É isso. Nice. Beijo. Tamo junto. Tamo junto.